Preguei sobre fidelidade aqui no domingo de manhã. O Marcelo e o Alexandre falaram por vários domingos aqui a respeito do fruto do Espírito. E eu fiquei pensando, porque às vezes, irmãos, nós nos preocupamos, como temos que nos preocupar, em desenvolvermos o fruto do Espírito, alimentarmos esse fruto do Espírito em nós, vivermos a realidade do fruto do Espírito para os nossos relacionamentos fora de casa. A gente pensa no trabalho, a gente pensa na vida como um todo. E eu parei para pensar essa semana e eu percebi que se existe um lugar onde o fruto do Espírito tem que estar presente, é dentro da nossa casa. Por conta dos relacionamentos íntimos que nós travamos, por conta da complexidade que existe em você se relacionar intimamente, abertamente, de uma forma transparente, com pessoas que moram na mesma casa que você. Então, se existe um lugar onde o fruto do Espírito tem que se manifestar, é dentro da minha casa. Antes mesmo desse fruto se manifestar pelos meus relacionamentos lá fora, queridos, se o fruto do Espírito não se manifestar na nossa casa, a gente vai ter um sério problema como família. E eu queria desde já lembrar com você o que se encontra lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Alguém pode me ajudar? Porque eu esqueci o texto, eu não coloquei aqui hoje na nossa projeção. Alguém pode me ajudar? Que eu esqueci o que esse texto fala. Sobretudo aquelas pessoas que tiveram todos os domingos aqui de manhã acompanhando, que nós lemos vários domingos esses 2 versículos. Quem pode me ajudar? Porque eu esqueci. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, o apóstolo Paulo vai dizer. Então, fazendo um contraponto com as obras da carne, o apóstolo Paulo vai falar da realidade do fruto do Espírito. E ele começa dizendo, o apóstolo Paulo, que o fruto do Espírito, em primeiro lugar, é amor. Irmãos, é impressionante, mas se tem uma coisa que precisa movimentar os nossos relacionamentos, sobretudo dentro da nossa casa, é o amor. Agora, como eu dizia ontem lá para o Omar e para a Luísa no casamento deles, muito mais do que amor, sentimento, o que precisa estar presente nas relações familiares é o amor prático. E para pensar comigo, Jesus tinha uma lógica interessante, porque Jesus certa vez falou assim: se você não ama a seu irmão que você vê, você não tem como amar a Deus a quem você não vê. Eu queria pegar essa lógica de Jesus, aplicá-la nas relações familiares, e o que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: se nós não amamos as pessoas que convivem conosco dentro da nossa casa, se nós não amamos o nosso cônjuge como nós deveríamos amar, se nós não amamos os nossos filhos, se não amamos os nossos irmãos, se não amamos os nossos pais que convivem conosco dentro da nossa casa, nós não podemos falar de um amor fora da nossa casa. Pegando a lógica de Jesus, quando ele diz que se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê, seguindo essa lógica, é impossível você amar pessoas legitimamente, verdadeiramente, fora da sua casa, se você não ama as pessoas que convivem com você. E isso é interessante. Eu estou falando aqui de muito mais do que um amor-sentimento. Eu estou falando aqui de um amor que é prático, de um amor onde a dimensão dele é muito maior do que simplesmente falar eu te amo. Senão, olha que interessante essa definição de amor que o apóstolo Paulo traz para nós em 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 7. O amor é paciente. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. O amor é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Existe um amor que é o ideal de Deus para a minha vida e para a sua vida, que ele está muito além, ou está muito para além desse amor romântico, que une muitas vezes um homem e uma mulher, e faz com que eles se unam em casamento, ou no matrimônio. O amor que o apóstolo Paulo está falando, é um amor que está muito para além de um amor de um amigo para com o outro. Ou seja, é muito maior do que o amor erótico, e é muito maior do que um amor fraternal. O que o apóstolo Paulo está falando é que existe um amor que é um ideal de Deus, que é um absoluto de Deus, que eu e você precisamos buscar. Agora tem um detalhe, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em outras palavras também, é que esse amor, que eu já digo para você, é o amor ágape, que é o amor de Deus. Esse amor ágape é a única saída que nós temos para que os nossos relacionamentos não venham a se corroer com o tempo. Eu dizia também isso esses dias, porque eu vi uma pessoa falando de uma equação que dizia o seguinte, que o tempo mais a intimidade produzem a corrosão nos relacionamentos. Imagina só, você convive com alguém durante muito tempo, você conhece essa pessoa intimamente, porque tem um detalhe, né? Quando você começa a conhecer alguém, e começa a se deixar ser conhecido, você se torna vulnerável. Porque muitas vezes nós somos fortes fora de casa? Porque muitas vezes nós somos arrogantes fora de casa? E essa arrogância, eu vi, é interessante, eu acho que foi não foi o Mauro Halford, foi enfim, um comentarista de uma rádio que eu ouço, ele dizia o seguinte, muito da arrogância que as pessoas carregam, muitas vezes é a tentativa de esconder a sua fraqueza. Ou seja, o sujeito tem um carrasco no trabalho, ele é um arrogante, ele pisa em todo mundo, mas na verdade por trás tem uma pessoa extremamente frágil. Na verdade por trás tem uma pessoa extremamente insegura. Ela precisa afrontar, ela precisa bater o tempo todo, porque a tese dela é a seguinte: enquanto eu bato, eu não tenho tempo para apanhar. Se eu estou batendo o tempo todo, eu não estou me colocando na posição de apanhar. Então, é mais ou menos assim, dentro de casa, o que acontece? A intimidade faz com que você se torne vulnerável, faz com que você mostre as suas fraquezas. Fora de casa não, nós somos fortes fora de casa, nós somos pessoas de posições fortes dentro de casa, fora de casa. Só que dentro de casa, quem convive com a gente sabe que a gente conhece os nossos pontos fracos. Já viu isso? Irmão que adora pegar o ponto fraco do outro, sabe que o problema, às vezes o problema do outro é o cabelo. Ele vai lá e no cabelo do irmão. Eu sei como é que é isso. Se está numa questão física, na aparência física, vai ser ali que ele vai colocar o dedo, porque ali está a vulnerabilidade daquela pessoa. Então, o tempo mais a intimidade tem tudo para promover a corrosão dos relacionamentos. Agora, sabe qual é a saída para que os relacionamentos não sejam corroídos pelo tempo e pela intimidade? A saída é o amor ágape, que é o amor perfeito de Deus. Agora tem um detalhe: esse amor, para você vivê-lo, é necessário que você busque. Ele não existe simplesmente no encontro de duas pessoas que dizem que se amam e querem caminhar pelo resto da vida juntos. Para que você viva a dimensão do amor, que o apóstolo Paulo vai dizer que é paciente, que é benigno, que não se ira facilmente, que não arde em ciúmes, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É necessário que eu e você colocamos a vida no altar de Deus e busquemos esse amor para a nossa vida. Olha só, o que eu estou querendo que você e eu entendamos essa noite é que, para que os nossos relacionamentos familiares ganhem em beleza, em maturidade, em espiritualidade, em devocionalidade, em entrega, nós precisamos pedir a Deus todos os dias que Ele nos batize com esse amor ágape, que é o amor perfeito de Deus. É o amor que Deus derrama, o amor que renova. O amor de um homem por uma mulher pode acabar, a paixão acaba, muitas vezes o desejo sexual acaba dentro de um casamento, mas quando o casal, e muito mais do que o casal, quando a família como um todo
busca em Deus a renovação do amor ágape na sua vida, na vida familiar, eu acredito que Deus renova sentimentos, renova paixão, renova a alegria de estar juntos, porque o amor ágape é esse amor ágape que não é corroído pela intimidade e pelo tempo. Eu dizia uma coisa para uma pessoa essa semana que eu aconselhava a respeito de casamento, e ela dizia para mim: pastor, eu não consigo mais olhar para minha mulher e sentir amor por ela. Eu não consigo mais. E uma coisa que eu dizia para essa pessoa é o seguinte: que eu acredito com todas as minhas forças que Deus, Ele pode renovar o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem dentro do casamento. Agora eu falei para ele: tem que ter no mínimo boa vontade sua, tem que ter no mínimo um desejo seu de reconstruir esse relacionamento, que é um ideal de Deus para o ser humano, que é um ideal de Deus para a família unida. Então, queridos, o que você e eu precisamos entender nessa noite é que esse amor ágape, esse amor de Deus, esse amor maravilhoso está à nossa disposição, e Deus quer visitar a nossa família, os nossos relacionamentos familiares com esse amor. Agora, esse amor, como eu dizia para vocês, necessariamente precisa ser um amor prático, porque é muito fácil, irmãos, muitas vezes nós falarmos que amamos, fazemos declaração de amor para as pessoas que convivem com a gente, e a gente não demonstra esse amor na prática. Amor de verdade, o amor que Deus quer que eu e você exerçamos dentro da nossa casa, precisa ser um amor que sai do lugar, um amor que se coloca à disposição, um amor generoso, um amor que se entrega, um amor que faz. Olha, eu sei que, e aí os homens não gostam muito desse papo, né? Quando eu começo a falar sobre isso, eu sei que as sobrancelhas começam a ficar franzidas dos homens, né? Mas falando de amor dentro de casa, amor prático, queridos, homens que estão aqui nessa noite, já falei aqui sobre isso nessa série, nós precisamos aprender a manifestar um amor prático dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Não adianta você falar que você ama, você tem que participar. Você precisa colocar a sua mão, você precisa colocar a sua atitude, você precisa se entregar, você precisa se doar dentro da sua casa. Chega dessa conversa de separação de papéis, né? Eu fazia o casamento ontem e vi uma pessoa me abordou depois do casamento e falou: pastor, tudo bem, olha, legal tudo que você falou, mas esse negócio aí de divisão de tarefas é complicado, viu? Olha, lá em casa esse negócio não rola muito não, é complicado. Tem gente que tem dificuldade com isso. No mundo machista que nós vivemos, para alguns homens é muito difícil a ideia de ser participativo dentro de casa. O sujeito acha assim: olha, eu trabalho, eu boto a comida dentro de casa, a minha parte eu faço. Mas, irmãos, o que o apóstolo Paulo falou com muita beleza e profundidade por assim dizer, nesse poema do amor, o que está dizendo é que amor que não sai do lugar, que não se entrega, que não participa, não é amor de verdade. Você precisa sair do lugar, você precisa se entregar, você precisa se deixar vulnerável ao outro. Esse é o amor de Deus, é o amor que Deus quer manifestar na minha vida e na sua vida. Agora, o fruto do Espírito também se manifesta pela alegria. O apóstolo Paulo vai dizer: o fruto do Espírito é amor, alegria. Irmãos, em nome de Jesus, é interessante porque lá em Neemias capítulo 8, verso 10, Neemias vai dizer assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Entenda uma coisa nessa noite: embora muita da nossa energia seja deixada fora de casa, porque é fato, né? A gente vive numa sociedade onde cada vez mais a gente chega tarde dentro de casa. Esses dias eu fiz um pedido lá no meu condomínio, porque a academia fecha às 10 horas. Eu falei: olha, vocês têm que rever esse negócio, porque cada vez mais as pessoas estão chegando mais tarde em casa, cada vez mais o mundo suga, cada vez mais nós vamos tendo dificuldade de chegar mais cedo em casa, de estarmos inteiros em casa, e o problema é que o mundo suga a nossa energia, o mundo suga a nossa alegria, e como eu costumo dizer, muitas vezes o que chega na nossa casa não somos nós, é o que sobra da gente. O seu chefe ficou com o seu melhor,
Os seus colegas de trabalho ficaram com o seu melhor. A sua energia e alegria ficaram lá fora. E sabe o que acontece? Nós acabamos nos tornando pessoas altamente mal-humoradas dentro de casa. Irmãos, olha, sabe o que acontece quando o mau humor toma conta da nossa casa? O ambiente fica pesado. O ambiente fica insuportável. Por isso, em nome de Jesus, entenda nessa noite que você precisa encher a sua casa da alegria do Senhor, que é a nossa força. Você precisa, apesar das dificuldades, apesar das lutas, você e eu precisamos entender que esse bom humor, ele pode nos ajudar a superarmos algumas crises dentro da nossa casa. Porque tem um detalhe, né? Eu não estou falando aqui que nós temos que usar o bom humor ou a alegria para sublimar os problemas. Não. Porque às vezes alguém pode dizer assim, não, eu vou ficar rindo à toa para tudo o tempo todo, vou bancar o feliz o tempo todo, não vou encarar o problema de frente. Como eu ouvi alguém dizer esses dias também, uma pessoa dizia assim, um comentarista falava assim, o cara que fica rindo demais para tudo, no mínimo ele está mal informado. Ele não sabe o que está acontecendo no mundo. Ele não sabe o que está acontecendo no mundo. Então, eu não estou falando aqui de sublimar o problema, mas estou falando de você levar leveza para a sua casa. Os problemas são reais, as crises existem, mas quando nós enfrentamos os problemas com bom humor, quando nós praticamos a risoterapia, por assim dizer, com bom humor, os problemas nos agridem menos. Sabia disso? Eu sei que é difícil, eu repito. Eu sei que é difícil você viver isso que Neemias fala, essa alegria constante do Senhor na nossa vida, porque ela vai nos fortalecer, mas é um grande fato na nossa vida. Quando nós ali nos alimentamos dessa alegria que vem do alto, dessa satisfação que vem do alto, desse prazer, desse regozijo que vem de Deus, meus irmãos, nós passamos com mais facilidade pelos problemas. Agora, se você fica amargurado, se você fica um ranzinza dentro de casa, se você acha que ser espiritual é sinônimo de se tornar mal-humorado, já viu isso? O cara acha que o crente de verdade, o espiritual de verdade é alguém que nunca sorri. Se o sujeito sorrir, tem alguém rindo demais, já vai dizer que ela não brecha para o diabo. Eu já ouvi isso. Não, você não pode, para manter a santidade, você precisa manter a seriedade. Eu já ouvi uma pessoa falar isso. Agora, a alegria do Senhor é a tua força, e a sua casa precisa se encher dessa alegria. Avançando um pouco mais, nessa noite, o fruto do Espírito também é paz. Meus irmãos, vivemos em um mundo de guerra. Vivemos guerra no trabalho, vivemos guerra no lugar que a gente mora. Essa semana teve também lá no meu condomínio, teve a reunião, né, de condomínio. Eu não fui. A minha desculpa foi ficar com as crianças. A Cristiane foi. E como sempre acaba as reuniões de condomínio, briga, discussão, bate-boca, acusação, porque nós vivemos num mundo de guerra. E aí, imagina só, se o mundo lá fora se constitui uma guerra, aí você chega em casa, você volta para casa, quando você abre a porta, você encontra uma verdadeira batalha. Você não quer chegar em casa. Você sabia que tem gente que fica perambulando depois da hora do trabalho, pela rua, porque não quer voltar para casa? Vai para um bar, senta no banco de uma praça, vai tomar um café, vai conversar com alguém. Sabe por quê? Porque essa pessoa sabe que a sua casa, muitas vezes o ambiente é muito mais hostil, é muito mais bélico do que o mundo lá fora. E aí, o sujeito não quer voltar. Agora imagina, em contrapartida, a alegria de você depois de um dia exaustivo de trabalho, cansativo de trabalho, de problemas 1000 lá fora. Bateu o relógio 5 horas, 6 horas, sei lá, você bate o seu ponto, se é que você bate o ponto, e você fala, graças a Deus, porque eu estou indo para minha casa, eu estou indo para o meu lugar de refúgio, eu estou indo para o meu lugar de paz. Meus irmãos, a nossa casa precisa ser um lugar de paz. A nossa casa precisa ser o nosso refúgio. Agora, é uma coisa muito boa, como eu estou falando para você, né? Poder voltar para sua casa, encontrar paz,
alegria, satisfação. Agora tem um detalhe, uma casa bonita e organizada é muito bom você ter. Agora, cortinas novas não levam paz para sua casa. Eu já vi também gente falar assim: eu vou trocar toda a mobília para dar uma melhorada aqui em casa, para ver se o ambiente melhora. Cortina nova, sofá novo, piso novo, reformas em geral, não tem o poder de promover a paz na sua casa. A paz no nosso lar precisa ser promovida por mim e por você todos os dias. Nós precisamos nos tornar verdadeiros agentes pacificadores dentro da nossa própria casa. Olha só, Jesus vai dizer assim em Mateus capítulo 5: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Romanos capítulo 12, verso 18 diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Em outras palavras, você, filho de Deus, discípulo de Jesus, você é o maior responsável em ser um promotor de paz dentro da sua casa. Se você ficar esperando a paz do outro, você nunca vai ter paz. Se você que conhece a verdade de Deus, ficar esperando que o outro tome a iniciativa para promover a paz, esse negócio talvez nunca aconteça. Meu irmão, em nome de Jesus, no que depender de você, seja um pacificador. No que depender das suas atitudes, se depende de você ficar calado para a sua casa ter paz, fique calado. Se depender de você não elevar o tom da sua voz para a sua casa ter paz, não eleve o tom da sua voz. Se depender de você fazer algumas coisas dentro da sua casa para que pessoas se agradem de você e daquilo que você está fazendo, faça para que a sua casa tenha mais paz. Agora, sabe qual é o problema? Muitas vezes, ao invés de nós sermos pacificadores, sabe o que acontece na família da gente? Nós somos aqueles que ficam o tempo todo provocando, atiçando. O sujeito está quieto na dele do outro lado, você vai lá no quarto para provocar. Não consegue se calar, não consegue se conter, não consegue manter o silêncio, não consegue ser um pacificador. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, seja um agente pacificador dentro da sua casa. Eu sei que é difícil muitas vezes esse negócio. Eu sei, porque às vezes nós estamos lidando com determinados problemas, mas quando nós estamos no meio de uma crise familiar, não é sequer aquele problema que está nos machucando, mas são problemas muitas vezes lá de trás que nós não tratamos. Então você vai acumulando, aquela bola de neve vai aumentando, e quando você tem oportunidade, você vai espetar, você vai provocar, você vai bater, você vai agredir, mas não é isso que o seu lar precisa. O que o seu lar precisa, o que a sua casa precisa, é que você seja um agente pacificador. Irmãos, eu gosto muito lá de Isaías, capítulo 9, verso 6, quando o profeta, no texto sagrado vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, mudando um pouco a tradução, o governo está sobre os seus ombros, o autor continua falando, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz tem reinado na sua casa? Jesus tem sido o centro da sua família, o centro da sua vida? Se Ele tem sido o centro da sua família, o centro da sua vida, a paz precisa reinar no seu lar, na sua casa. Agentes pacificadores de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós lidamos, ou muitas pessoas lidam com um cônjuge não cristão, um esposo, uma esposa que não conhece a Jesus. Olha, infelizmente, eu vou usar essa expressão, a responsabilidade é nossa nesse processo. Somos nós que temos que dar testemunho dentro de casa para o nosso cônjuge. Muitas vezes, nós que vamos ter mais maturidade espiritual é que vamos ter que dar o tom da relação. E o problema é que às vezes o tom que a gente dá é um tom agressivo, é um tom provocativo, é um tom impaciente. E aí, meus irmãos, nunca
nós vamos ter paz quando a gente não consegue entender essa verdade. Que o nosso chamado, sobretudo, do nosso lar, é para que sejamos agentes pacificadores do reino de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, 18, mais uma vez: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha, eu sei que é difícil, no calor da discussão, de um problema, a gente manter a paz. Mas olha, como eu vou falar daqui a pouquinho, como que a nossa família ganha quando a gente consegue viver esse processo. E olha, uma coisa importante também, eu falo com a Cris no carro hoje, conversando com ela, a gente acha, está conversando, as crianças estão atrás, na viagem para cá de volta para o Rio hoje, as crianças atrás, você fala uma palavra, elas estão ligadíssimas o tempo todo. Os filhos ouvem tudo o tempo todo. É impressionante. E aí, eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque se nós formos agentes de guerra na relação conjugal, os nossos filhos vão crescer também como agentes de guerra. Se nós não formos promotores de paz da nossa casa, dificilmente nossos filhos vão ver em nós verdadeiros pacificadores e vão ser agentes de paz também. Vamos avançar um pouco mais? O fruto do Espírito também é a paciência. Ah, meu Deus, dá graça nessa noite em nome de Jesus. Se tem um lugar que nós temos que exercitar a paciência, é dentro de casa. Olha só como que as famílias são constituídas, né? Uma família começa a ser constituída com pessoas altamente diferentes. As diferenças são mil. Muitas diferenças nós vemos dentro de casa, né? Primeiro começa com gênero, homem e mulher. Tem aquele livro interessante, esqueci o autor agora, Mulheres são de Vênus, homens são de Marte, ou ao contrário, não sei, né? Mulheres são de Vênus e homens são de Marte. Para mostrar, o autor, a tese dele é a seguinte: há uma diferença absurda entre um homem e uma mulher. E de repente os dois estão convivendo dentro da mesma casa. Universos diferentes, mundos diferentes, sentimentos diferentes, desejos diferentes. Começa nos gêneros, homem e mulher, masculino e feminino. Mas ainda, isso passa para os gostos, né? Um gosta, né, de, sei lá, de domingo de manhã ficar em casa, de olhar, ficar no jardim, ficar vendo televisão, sentado no sofá ouvindo música. O outro gosta de ir para a praia. Cada um tem um gosto diferente. Cada um gosta de uma coisa diferente. Porque somos pessoas diferentes. Agora imagina, com a chegada dos filhos. Homem, mulher, dois seres diferentes, dois universos diferentes, e de repente tem mais uma, duas, três crianças dentro de casa. Cada um quer uma coisa. Lá em casa a gente já vive isso. Um quer ficar em casa, o outro quer descer. Uma quer ficar num parquinho, a outra quer ir para a piscina. Cada um quer uma coisa. E vai conseguir conciliar esse negócio. Diferenças. Você tem o timing, o tempo. Alguns são mais devagar, demoram a pegar, vai no tranco, aquela coisa toda. O outro é mais agitado, o outro vai na frente, o outro é sempre imperativo, está sempre na frente do tempo. As pessoas são assim. Imagina numa casa, numa família, né, é mais lento para se arrumar. Esse sou eu lá em casa, né? É mais lento para se arrumar, eu e a Júlia. Maria Clara e a Cris quando eu olho está pronto na porta me esperando. Eu falei, já? Já. Cada um tem um tempo. Alguns têm um tempo para processar uma informação, já viu isso? O sujeito recebe uma informação, aí ele pensa, pá, aqui, vem para cá, vai para lá. O outro, Cristiane, entendeu? Cristiane, a mulher. Ela, quando eu estou aqui, ela já está lá na frente. Tem que ter paciência nesse negócio. Já pensou? Estou mandando recado para ela não, tá? Estou aproveitando a pregação para mandar recado para ela não, tá, gente? Mas tem que ter paciência. Somos pessoas diferentes. Somos seres diferentes. Curtimos coisas diferentes. Temos expectativas diferentes. Temos personalidades diferentes, irmãos. Se a paciência, como a galera diz, não rolar dentro de casa, acabou. Imagina só. Atropelando o outro o tempo todo. E a complexidade dos relacionamentos, então, né? Falando de relacionamentos um pouco mais avançados, mais modernos, se é que eu posso dizer assim,
Hoje em dia, como é que algumas famílias se constituem? O sujeito é divorciado, tem 2 filhos. A mulher é divorciada e tem 3 filhos. Aí os 2 se encontram na história. E vão morar todos juntos na mesma casa. Gente, qual a chance desse negócio dar certo? Haja paciência. Ainda tem o cachorro, o gato, o papagaio, e vai. A sogra, que às vezes vem morar junto, né? Tem esse tipo de coisa. Gente, é por isso que na sua sabedoria, Paulo já havia dito que o fruto do Espírito é paciência. Se você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus tem que produzir essa paciência dentro de você. Se a nossa família, se as nossas famílias não ganharem em paciência, é impressionante, né? Eu estou aqui falando e já antecipando como vai ser as minhas filhas adolescentes. Porque adolescente não tem paciência para nada. Que é tudo acelerado, tudo na frente o tempo todo. Como é que vai ser esse negócio? Agora, se a nossa família for visitada sobrenaturalmente pelo fruto do Espírito no aspecto paciência, queridos, nós vamos nos entender, nós vamos nos aceitar, nós vamos nos respeitar e a nossa família vai ganhar em maturidade. Em maturidade, não é imaturidade, ganhar em maturidade. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, o fruto do Espírito também é bondade, que nós também podemos falar da amabilidade ou da benignidade. Queridos, em nome de Jesus, sejamos nós todos pessoas amáveis nas palavras, amáveis no trato com os familiares, sobretudo na relação. Agora eu vou falar para os irmãos, irmão com irmão, porque tem um detalhe, né? Tem irmão que é ruim com o outro, cara. Tem um negócio impressionante, né? O cara, assim, ele faz questão de implicar com o outro. Ele faz questão, se ele sabe que o irmão gosta de uma coisa, ele vai fazer justamente o contrário que o irmão gosta. Sabe o que é isso? É falta de bondade dentro de casa. Mas tem marido também que é ruim para a mulher. Tem mulher também que é ruim para o marido. E aí, imagina um lar onde a bondade não reina, onde nós não somos pessoas boas umas com as outras. Tem gente que tem uma capacidade grande de ser o cara fora de casa. Ele faz tudo para todo mundo fora de casa. Ele paga o almoço para o cara fora de casa, ele leva o cara no hospital se ele precisa, ele ajuda o fulano que está precisando dele lá, mas dentro de casa o cara não faz nada, não estende a mão, não sabe ser bondoso, não consegue ser generoso dentro da sua casa. Cuidado para você não ser o cara ou a cara fora da sua casa, e dentro da sua casa você nunca esboçar gentileza, bondade, generosidade e voluntariedade. A vontade de Deus é que você e eu sejamos pessoas boas dentro de casa, pessoas boas. Eu dava o exemplo aqui do lixo, né, para os filhos, alguns domingos, jogar o lixo fora, ajudar com a louça. Olha, a dinâmica de uma casa é muito complexa. Cuidar de filhos é uma coisa muito complexa. Nós precisamos ser pessoas boas com palavras, no trato, mas como eu estou colocando também aqui, na generosidade das nossas ações. Em nome de Jesus, irmãos. Olha, não adianta eu ficar aqui 4 domingos falando sobre família, falando da vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus, se você não trazer esse negócio para a prática na sua vida. Nós temos uma tendência, né? A gente ouve algumas verdades, quando nós entendemos ser verdade, e a gente fica sempre aqui num campo abstrato, ou então no campo da razão. Você racionaliza tudo, você sistematiza tudo na sua mente, mas não desce uma gota para o coração. Enquanto ficar aqui, dificilmente você vai conseguir ter ações práticas de bondade dentro da sua casa. Agora, se hoje você ouvir essa palavra, racionalizar sim, sistematizar sim na sua mente, mas você se permitir que ela desça para o seu coração e se transforme em atitude prática na sua vida, como que a sua família vai ganhar? Como que os seus filhos vão melhorar no comportamento deles? Como que vocês, pais, maridos e mulheres, vão ganhar nos seus relacionamentos? Atitudes de bondade dentro de casa. Agora, o fruto do Espírito também é fidelidade.
Fidelidade que é um atributo, que é uma característica fundamental em qualquer relacionamento. E é óbvio, essa fidelidade tem que ser uma fidelidade corporal. Se você é casado, se você é casada, à luz do Evangelho, da Palavra de Deus, um homem casado, uma mulher casada, não podem se deitar com um homem ou uma mulher fora de casa. Não pode ter relações sexuais fora do seu casamento. O nome disso é adultério, é pecado diante de Deus. Mas não apenas isso, porque Jesus teve uma coisa engraçada, né, ou interessante, engraçada não foi interessante, quando ele fala assim, né, olha, lá os antigos de vocês dizem que adulterar é ir para a cama com outra mulher, né? Eu, porém, vos digo. Esse negócio dá um frio na espinha quando Jesus fala, eu, porém, vos digo. Vocês estavam achando difícil lá? Estavam achando complicado de viver a lei? Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Infidelidade não é apenas você ir para um motel com uma amante. Infidelidade é você alimentar o desejo na sua mente o tempo todo de estar no motel com outra pessoa. Se isso está visitando a sua mente, eu quero dizer para você que você já tem adulterado. Se você fica na internet em pornografia, sexo virtual, isso já é adultério, porque o teu coração está cheio de adultério. Sou eu que estou dizendo não, tá? Foi Jesus que disse, tá bom? Não sou eu não. Sou eu não. Coração infiel. O cara, ele tem prazer em dizer, eu não traio a minha mulher, porque nunca foi para um motel com uma amante, com a secretária, seja lá quem for. Mas o coração dele está cheio de pornografia, cheio de adultério, dele e dela, né? Porque serve para todo mundo isso. E aí, a infidelidade acaba se tornando uma marca na vida das pessoas, mesmo sem ter na prática cometido um ato fora de casa. Mas a infidelidade não é só corporal não, gente. Tem uma infidelidade que eu chamo de infidelidade emocional. Sabe por quê? Antes disso, falar disso aqui, para não embolar aqui, nós somos fiéis cuidando, nós somos fiéis protegendo, nós somos fiéis investindo e nós somos fiéis exortando os nossos familiares. Quando você cuida da pessoa que você ama, quando você cuida dos seus filhos, quando você protege o seu cônjuge. Uma vez eu estava numa situação onde eu percebi claramente o marido fazendo umas brincadeiras que deixava a mulher altamente exposta com aquela brincadeira que ele estava fazendo. Percebi no olhar dela que ele tinha um prazer, e ele tinha um prazer de fazer isso, uma pessoa que conviveu comigo um tempo, tinha um prazer de fazer isso, fazia piadas com a mulher na frente dos outros. Isso é infidelidade. Isso é falta de cuidado com o seu cônjuge. Você expor o tempo todo as fraquezas dessa pessoa para outras pessoas fora de casa. Tem gente que tem um prazer nesse negócio, expor as fraquezas do outro, expor coisas que ele sabe que aquela pessoa tem dificuldade com aquilo, mas ele expõe. Isso é falta de cuidado, é falta de zelo, isso é infidelidade, porque você não está cuidando, você não está protegendo. Olha, eu acho que eu vi um filme uma vez que eu esqueci o nome desse filme, bom, enfim, onde o pai, acho que era o pai da noiva, se não me falha a memória, ele criou para a família dele uma coisa até bizarra, o círculo de confiança, e ele lutava para manter aquele círculo de confiança da família, mas leia-se, né? Ele, a mulher, o filhinho e a filha que tinha arrumado um noivo, e o noivo nunca conseguia entrar nesse círculo de confiança que ele havia estipulado ali. Mas sabe que esse negócio faz sentido? Sabe que eu penso que a família da gente precisa ser uma espécie de círculo de confiança, onde a gente proteja uns aos outros o tempo todo. Quando alguém tenta levantar para falar alguma coisa dos nossos, nós temos que ser os primeiros a nos levantarmos para não aceitar as inverdades, as calúnias, as mentiras, as provocações. Círculo de confiança, ciclo de proteção. Nós precisamos nos proteger como família. Nós precisamos investir na vida um do outro. Uma coisa que eu dizia ontem lá no casamento também, tem muitas virtudes em nós que não estão afloradas. Márcio é um cara bacana, né, Márcio? Gente, o Márcio essa semana ou foi na outra, Márcio? Ganhou um prêmio, ganhou um notebook, olha que coisa bonita, né?
foi campeão ali num concurso de poesias. Uma salva de palmas para o Márcio, né? Coisa bacana. Concurso de poesias. Quantas pessoas aqui não sabiam que o Márcio era bom em poesia? Eu já sabia. Mas tem gente que não sabe. Muitas virtudes nossas estão aqui dentro. Sabe o que acontece? Nós precisamos ser agentes também que vão extrair do outro o melhor que ele tem. As virtudes muitas vezes estão aqui, ó. Agora você precisa, como membro de uma família, investir para que essas virtudes sejam afloradas. Isso é investimento. É investir na vida do outro. Investir na vida do outro. Você investe com tempo, você investe com dinheiro, você investe emocionalmente falando. Investimento. Agora, o lar precisa também ser um lugar de exortação. Meu filho, minha filha, meu pai, quem sabe, meu irmão, minha irmã, você errou. A sua atitude não está sendo boa. Você precisa rever os seus conceitos. Você está fazendo coisa errada. Você não está se comportando. Você não está priorizando as coisas que você deveria priorizar na sua vida. O lar precisa ser um lugar de exortação. Quando nós não nos exortamos mutuamente como família, nós vamos ser exortados lá fora e de uma forma muito mais dura, muito mais cruel. E não é isso que Deus quer para a minha vida nem para a sua vida. Irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos investir constantemente, diariamente na vida uns dos outros. Antes de passar para a mansidão, eu ia dizendo aqui que existe um tipo de infidelidade que ele é muito maior do que a infidelidade física. Essa é a infidelidade emocional. Isso é uma coisa importante a gente entender, porque toda vez, como eu já disse aqui, que nós não protegemos os nossos emocionalmente falando, nós estamos sendo infiéis no mundo emocional, com a alma da pessoa que convive com a gente. Olha, tem muita gente quebrada dentro das famílias, tem muitos relacionamentos quebrados por falta dessa fidelidade emocional. O que o outro representa para você, o valor que você dá a essa pessoa dentro da sua casa, a estima. Olha, isso é importante. Tem muita gente, muito irmão com a baixa estima, com a autoestima baixa, por conta daquilo que ouve do seu irmão. Cara, você não serve para nada, você não presta, você não consegue, você é um inútil. Tem muito marido com a autoestima arrebentada, tem muita mulher com a autoestima arrebentada, tem muito filho com a autoestima arrebentada, tem muito pai com a autoestima arrebentada, muita mãe com a autoestima arrebentada. Sabe por quê? Infidelidade emocional, falta de cuidado, falta de investimento, falta de exortação, falta dessa busca do coração do outro o tempo todo. Irmãos, nós precisamos dentro de casa viver o tempo todo com o coração conectado. É muito fácil desconectar o coração. Às vezes uma fala sua, às vezes uma atitude sua, um olhar, tem um detalhe, né? Lembra que eu falava da intimidade no início dessa mensagem? Agora, sabe o que acontece com a intimidade? A intimidade faz o seguinte: você já sabe, quando o outro franze assim a sobrancelha. O que aquilo significa? E aquilo já comunica algo para você. E às vezes é um olhar, às vezes é uma palavra, é uma atitude que tem o poder de arrebentar com as pessoas dentro de casa. Em nome de Jesus, invista no seu familiar, na pessoa que convive com você. Avançando aqui um pouquinho mais, para a gente já ir fechando, fruto do Espírito também é mansidão e domínio próprio. Mansidão dentro de casa é uma bênção. Com a mansidão você conquista tudo, sabia? Deixa eu voltar para cá. Interessante, porque certa vez, deixa eu ver se está aqui na minha projeção. Não botei. Certa vez, Jesus, ele disse assim no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos tirar pessoas do lugar dentro de casa? Para que elas façam aquilo que a gente gostaria que elas fizessem, para que elas se comportem, tivessem a atitude que nós gostaríamos que ela tivesse, porque nós não somos mansos. Bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos dentro de casa, porque eles vão conseguir tudo o que eles querem com mansidão. Às vezes, como eu já falei para vocês, a gente quer tirar as pessoas do lugar, mas a gente não consegue pela forma como a gente fala com elas. Somos agressivos, somos imperativos demais, não respeitamos o timing do outro, o tempo do outro, e a nossa forma de falar sem mansidão, agressiva, faz com que a pessoa não saia do lugar. Sabe o que eu estou falando para mim, para você nessa noite? Temos que rever a forma como nós falamos com as pessoas dentro da nossa casa. Gritando, agredindo, impondo. Temos que tomar cuidado com isso. Porque se nós não formos mansos, humildes, cordiais, longânimos ou pacientes, como já vimos aqui, como eu já falei também, acabamos perdendo o coração do outro. Irmãos, não tem saída. Mansidão, domínio próprio. Quantas vezes você vai ser provocado dentro da sua casa pela pessoa que você ama? Você vai ser provocado, e aí o que Deus manda você fazer nessa noite é: segura a sua onda. Não se deixe levar pela provocação, não se deixe levar pelas palavras malditas, não se deixe levar pelas atitudes inconvenientes. Mansidão associada ao domínio próprio vai fazer com que você conquiste coisas na sua vida. Você quer um lar mais estruturado? Seja manso e tenha domínio próprio. Você quer um lar que tenha paz? Seja manso e tenha domínio próprio. Você quer uma casa que glorifique a Deus, uma família estruturada, que as pessoas de fora olhem e vejam que de verdade a sua família é uma família que vive na presença de Deus? Seja manso e tenha domínio próprio, porque se você fizer assim, eu não tenho dúvida que o seu lar, a sua família vai ganhar muito com isso. Eu concluo essa mensagem dessa noite e essa série como um todo dizendo que relacionamentos familiares são uma bênção, mas se não forem regados, se não tiverem investimento, morrem. A melhor maneira de regá-los é enchendo-se com o Espírito Santo de Deus. Em última análise, um lar estruturado, firmado sobre a rocha, uma família abençoada e abençoadora, é uma família cheia do Espírito Santo de Deus. Agora, para que um lar seja cheio do Espírito Santo de Deus, é necessário que o coração dos membros dessa família em particular sejam visitados, esses corações sejam visitados pelo poder de Deus. Não tem mágica, não tem fórmula secreta, apenas tem a sua busca. Quer a conversão dos seus familiares? Busca a Deus. Quer uma família que glorifique o nome de Deus? Busca o Senhor. Tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo de investimento na vida uns dos outros. Se não tiver isso, eu vou pregar 1, 2, 5 séries sobre família e nada vai mudar na nossa vida. É necessário a iniciativa, o desejo, o sair do lugar, o dar o primeiro passo para que isso aconteça. Irmãos, que eu e você, nós possamos priorizar essa intimidade com Deus, essa busca de Deus na nossa vida, essa busca de Deus dentro da nossa casa. Como eu já falei aqui ao longo dessa série, uma família bem-aventurada, uma família feliz, uma família que vive a vontade de Deus na sua casa, é uma família que busca a Deus junta. Nós temos perdido isso ao longo do tempo. Nós temos a nossa espiritualidade, a nossa devocionalidade, nós oramos muitas vezes, buscamos a Deus muitas vezes sozinhos. Não chamamos o nosso cônjuge, não chamamos os nossos filhos, não nos unimos como família, não sentamos juntos para compartilhar as verdades de Deus. Se isso não acontecer, nós não vamos conseguir ter um lar abençoado e um lar abençoador na presença de Deus. Vamos ficar de pé.